Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Nós vamos desenvolver o tema reagindo à repreensão. Como é que você reage quando você é repreendido? Cíntia, não queria ouvir esse assunto exatamente hoje, mas é necessário a gente se deparar com essas questões, porque o ano está findando e nós queremos resolver os conflitos e não empurrá-los para o próximo ano, não é verdade? Então é importante que eu e você comece a pensar como é que a Bíblia nos traz instruções sobre a questão da repreensão. E como é que você reage à repreensão? Então, o nosso versículo base para esse tema encontra-se em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, que nos diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu tenho certeza que você já tem conhecimento desse versículo. A grande questão não é conhecer. A minha pergunta é, você já tem praticado? Você já tem colocado diante de Deus, na prática, quando os conflitos chegam, essa verdade absoluta que se encontra aqui nesse evangelho? Talvez você diga assim, mas Cíntia, eu conheço, mas eu ainda não pratico, porque eu não sei o que significa, por exemplo, arguir alguém. Quando o texto nos traz essa expressão, o que é que quer dizer? Então vamos lá. O termo arguir é compreendido como convencer ou persuadir alguém. Então, quando relacionado a pessoas, significa nada mais, nada menos do que ter paciência, lá vem de novo, né? Em relação aos erros ou às fraquezas de alguém. E quando a gente fala em paciência, não em impaciência, mas no termo paciência, que é fruto do Espírito, aliás, nós temos aí na nossa playlist, né? Já vou dar aqui uma dica para você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu no nosso canal, você precisa se inscrever. IPB Canoas, você vai ser notificado 30 minutinhos antes. Eu sei que muitas de vocês nos acompanham não ao vivo, porque muitas retornaram, os trabalhos já voltaram ao normal, né? Mas vocês ouvem depois. Então você não pode deixar de estar inscrita para você ser notificada. E aí na nossa playlist no canal, você vai ter uma série de temas. E tem, dentre tantas séries, tem uma aí, A Caminhada da Mulher com Deus, que vai tratar cada faceta do fruto do Espírito. Então você não pode perder. E paciência é uma delas. Fecha parênteses, vamos lá voltar para o nosso assunto. Então, quando o texto aqui, o Evangelho fala sobre arguir, o que significa arguir alguém? Quando ele diz, se alguém pecar contra ti, vai até ele, vai arguí-lo. É exatamente você ter paciência em relação aos erros ou à fraqueza de alguém. E quando a gente fala nisso, é para você ir até a pessoa, né? Mas não se esquecer que essa atitude, ela será sempre qualificada pela palavra amor. Agora fala sério, né, meninas? Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. A gente, principalmente quando você é ofendido. Quando você é o ofensor, eu penso que é mais fácil. Mas quando você é ofendido, você seguir os passos de Jesus, caminhar a segunda milha, quem sabe a terceira, a quarta, para tentar resolver,
É só pela graça de Deus, é só através do fruto do Espírito Santo de Deus que a gente começa a pensar nessas possibilidades e vivenciar essas possibilidades. Vou deixar mais alguns textos bíblicos para você tomar nota aí e depois ler. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, e também Provérbios, capítulo 10, versículo 12, certo? O livro de Provérbios, por falar nele, destaca pelo menos 3 reações tolas quando se trata a repreensão. E eu queria compartilhar com vocês aqui para que vocês comecem a pensar, será que eu não tenho esse tipo de reação tola? Nós estamos tratando exatamente isso, reações quando nós somos repreendidos. Então veja, o livro de Provérbios destaca 3. A primeira delas, desprezar a repreensão. Provérbios capítulo 1, versículo 30, eu quero ler aqui para você, só um segundinho. Provérbios capítulo 1, versículo 30, nos diz assim. Para você já ir aprendendo e depois você lê de novo, certo? Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, qual é a primeira reação tola que o livro de Provérbios, as Sagradas Escrituras nos traz? Que é uma reação que não edifica em nada, que não vai fazer com que você resolva os conflitos, pelo contrário, ele vai continuar, talvez ele vai aumentar, ou pelo menos você vai empurrando com a barriga. É desprezar a repreensão. Você é uma mulher que despreza a repreensão? E quando eu falo em desprezar a repreensão, eu queria que você pensasse, normalmente mulheres que não são ensináveis, elas desprezam a repreensão, porque elas não sabem ouvir. Mas nós vamos adentrar aqui daqui a pouquinho com maiores detalhes, né? Segundo erro referente a uma reação tola, que o livro de Provérbios nos diz, abandonar a repreensão. Veja, a primeira é desprezar, a segunda é abandonar. Provérbios capítulo 10, versículo 17 nos diz assim, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão, esse anda errado. Vai se autoavaliando aí. E a terceira reação tola que Provérbios nos traz é odiar a repreensão. Provérbios capítulo 15, versículo 10 nos diz assim, disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. 3 reações a gente já começa aqui no iniciozinho do estudo a aprender, para que você, não é simplesmente aprender e você pensar nas pessoas, eu quero que você comece a pensar na sua vida. Nós estamos chegando no final do ano e nós não queremos entrar nele do mesmo jeito que nós saímos. Nós queremos ir para a cruz de Cristo de uma forma melhor e mais próxima dele. Por isso mesmo você precisa observar, será que as minhas formas de reagir não têm sido uma dessas? Desprezar a repreensão, abandonar a repreensão ou odiar a repreensão. E eu queria dizer para você, se não treinarmos os nossos ouvidos para ouvir a repreensão de Deus, corremos o risco de reagir por toda a vida de maneira incorreta. Já parou para pensar nisso? Se você não treinar os seus ouvidos para ouvir a repreensão do próprio Deus, você e eu corremos o risco de reagir sempre de maneira incorreta. Consequência disso, você nunca vai ficar à estatura de Cristo. Você nunca vai ser uma mulher amoldada pelo caráter de Cristo. Você vai ser aquela pessoa que chegou até ali e você vai estagnar. Você não vai conseguir resolver os seus conflitos porque você simplesmente não consegue ouvir aquilo que o Senhor nos diz mediante a sua palavra. E aí você pode perguntar, mas quais são as respostas então, bíblicas e não bíblicas para a repreensão? Eu quero primeiro trazer algumas para vocês, algumas respostas não bíblicas, quando diz respeito à repreensão. Para que você comece a pensar, será que eu não estou usando ou não usei alguma dessas recentemente? Vamos lá. Não é por ordem de importância, mas algumas que você pode se encaixar. Veja bem, a primeira delas, supor que pelo simples fato do repreensor não ser perfeito, porque nenhum de nós humanos é perfeito, Deus não irá usá-lo para mostrar suas deficiências. Oh, querida mulher, a gente deveria ser mais sábia, né?
Nós poderíamos pagar um preço menor pelos nossos erros, pelos nossos conflitos, eles não deveriam existir, se percorrer por tanto tempo, se o nosso coração não fosse tão duro, se nós fôssemos mulheres mais maleáveis para ouvir a voz de Deus. Então veja, uma das primeiras aqui, respostas não bíblicas que talvez você sempre utilize é essa. Talvez você diga assim, mas quem é aquela pessoa que está me repreendendo? Ela não é perfeita, então Deus não precisa usá-la. Queria dizer para você que Deus pode usar qualquer um, escolher qualquer pessoa para tratar da sua vida. E quando se trata do mundo cristão, você deveria ter um coração ainda mais agradecido quando alguém se importasse com sua vida e viesse falar contigo sobre alguns erros que você já não deveria mais cometer ou que por nossa própria consequência, de natureza pecaminosa, cometemos, porque todos nós cometemos, a gente tem que ter essa consciência dentro do nosso coração e bem clara na nossa mente, Quem decide é Deus, a pessoa que Ele vai usar. E a mensagem que Ele vai mandar, se esta for bíblica, certamente é para tratar do seu coração. Se você parar para pensar, nós temos vários relatos da Bíblia, de Deus usando, inclusive nações não cristãs, reis ímpios, inclusive, para castigar o seu povo, para tratar do seu povo, para repreender o seu povo. Depois, nós quando analisamos ali a própria Síria, que Deus tratou dela por conta dos seus próprios pecados, depois você pode ler ali o livro de Isaías, capítulo 9, você vai ver que aquele povo era pagão e Deus usou cada um deles como instrumento da sua providência. Querido, Deus é soberano e Ele usa os meios que Ele deseja para poder tratar da nossa vida, muitas vezes para nos repreender. Bom, se Deus usou até mesmo uma jumenta para falar, imagina, Deus faz como quer, conforme Ele deseja, sempre no seu plano perfeito, procurando tratar do nosso coração. Então essa é uma das respostas não bíblicas, que às vezes o meu coração e o seu coração fica blindado e não ouve aquilo que Deus quer nos ensinar, porque a gente se julga melhor do que o outro e que Deus não vai usar aquela pessoa. Tomou nota aí? Segundo, achar que você não precisa dar ouvidos ao seu repreensor, porque muitas vezes ele teve uma má atitude quando repreendeu. É mais ou menos parecido, mas não é a mesma coisa. Veja bem, nós devemos aprender a ver além da má atitude daquele que nos repreendeu, a partir das Escrituras, para poder vermos se essa repreensão de fato é legítima. Você tem esse cuidado? Em Salmos, no Salmo de número 2, versículos 16, você pode ver ali que o rei Davi foi insultado, por um homem cujo nome era Simei. No entanto, Davi, ao ouvir o insulto, refletiu sobre ele e considerou o que Simei havia dito. E apesar da atitude dele, viu a repreensão como vinda direta e verdadeiramente de Deus. Então, assim, aqui a gente não teria tempo para trazer vários exemplos bíblicos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não leva em consideração as pessoas, ou o meio, ou a forma como Deus age. Às vezes Deus usa alguém da sua família que nem cristão é, para ver se você entende e enxerga. E apesar dele não ser cristão, muitas vezes tem um comportamento melhor do que o seu. Isso, minhas irmãs, não é para a gente se achar, como é que eu posso dizer, uma mulher intocável. Mas isso é para a gente pensar que nós somos pé de barro, que nós precisamos estar aos pés da cruz de Cristo e olhar as reações que muitas vezes nós temos quando a repreensão chega até nós. Porque é muito fácil quando a gente vai repreender. Você vai com todo vapor, muitas vezes até da forma errada. E quando é o contrário, como é que você reage? Então nós estamos aqui vendo reações que não são bíblicas, certo? Terceiro, olhar para a repreensão com pouco interesse. Tipo assim, Deus está interessado em como lidamos com as pequenas coisas. Já parou para pensar nisso? Deus está interessado com as motivações do nosso coração. Deus está interessado, presta bem atenção, com os mínimos detalhes da sua vida. Aquelas áreas que muitas vezes você não as considera importantes porque você acha pequena, tem um Deus
que se importa, porque Ele quer fazer da minha vida e da sua vida cada vez mais uma mulher que chega à estatura de Cristo. Esse é um dos nossos objetivos. A gente sabe que nessa vida a gente não vai chegar, mas a gente precisa ter uma vida de santificação e ter isso como meta, como um alvo. Né? O ano está chegando, a gente precisa colocar as nossas metas em dia. Se você é uma mulher que não tem meta, não tem objetivo, olha, qualquer caminho vai fazer você chegar num lugar que você não quer. Está na hora de você começar a se organizar, se disciplinar na sua vida espiritual e ter metas, objetivos, parar, confessar os seus erros, pedir perdão a Deus nesse ano oportuno, né? Não tem lugar melhor para você passar o ano do que na presença do Senhor. Aqui na nossa igreja a gente costuma fazer aqui em Canoas o ano da passagem do ano, né? O culto de ano novo, e começa o culto, inicia às 10 horas ou às 22 horas e encerra exatamente meia-noite, todos que ali estão de joelhos, agradecendo a Deus por esse ano que se finda, por tudo que nós passamos e pedindo a bênção dele para o novo ano. Aliás, já faço esse convite para você. Se você está aqui na região, na grande metrópole, em Porto Alegre ou circunvizinhança, apareça. O nosso endereço é Rua da Figueira 383. Vai ser uma alegria ter você conosco e juntos estarmos prostrados diante do nosso Deus. Então, veja bem, voltando aqui a esse ponto, né? Olhar para a repreensão como algo com pouco interesse ou que você não está levando muito a sério, né? Se aquilo que você está sendo repreendido é uma transgressão de Deus, você deve levar a sério. Não importa que tamanho, né? Eu não sei qual é a medida que você mede, mas se é algo que está transgredindo a lei de Deus, é algo que precisa ser arrumado. Independente se ela é muito pequena aos seus olhos, a importância da repreensão nunca deve ser ignorada. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito também o colocarei. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então não importa se você considera um pecadinho, digamos assim. Você precisa olhar como algo que precisa ser colocado diante da cruz de Cristo para que você possa cada dia crescer mais e não pecar nas mesmas coisas, né? Outra forma não bíblica de reações, né, quando se trata de repreensão. Falhar na identificação da atitude, qual a sua repreensão está sendo abordada. Quando uma pessoa sábia é repreendida por coisas, muitas vezes, que você falou ou fez, ela vai sim examinar a sua vida e vai olhar além da superfície do problema para poder determinar se existe com clareza padrões, né, ou hábitos que estão escondidos, ou uma maneira de pensar diferente que deveria ser substituída por uma maneira bíblica de pensar. Eu queria dizer para você que às vezes a gente está vivendo um tempo agora, né, onde a gente vê muitas mulheres dizendo: ah, eu sou uma mulher cristã, uma mulher reformada, isso é uma benção, também sou. Mas a reforma, ela não se dá simplesmente por você colocar nas redes sociais os 5 solas, ou você conhecer do primeiro capítulo até o capítulo 32 do resumo da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos materiais maravilhosos, inclusive, que a gente usa aqui na nossa escola dominical para a sala de catecúmenos, aqueles que chegam até nós e que desejam se tornar membros. Ou você conhece, inclusive, a Constituição da nossa igreja, ou, enfim, ou você sempre nasceu num berço presbiteriano. Presta bem atenção. Ser uma mulher reformada é ter uma cosmovisão bíblica, é ter uma forma de pensar diferente ou que seja totalmente bíblica. Desde o meu trabalho secular até o cuidado no meu lar, ou o trabalho que eu exerço e a função que o Senhor me chama com meus dons dentro da minha igreja. Eu não sou uma pessoa apática, eu não sou aquela pessoa que tem tudo na teoria e não tem nada na prática. Então, como é que anda de fato a sua vida? Para que você não fique cada vez mais prorrogando, procrastinando essa área tão importante, que é saber e ter uma reação bíblica e não antibíblica, que é o que a gente está vendo aqui. Uma outra questão que é muito comum que eu vejo na mulherada é justificar o seu comportamento ou tentar se desculpar, mas não é no sentido de mudança de vida, nem se desculpar, é justificar mesmo. Tipo assim, eu fiz isso porque primeiro alguém me fez isso.
Que tipo de desculpas você usa quando as pessoas tentam convencer você do seu pecado? Eu fico impressionada quando Natan, que é um grande homem, um homem que eu admiro, por ele ter autoridade, por ele caminhar com Deus e por ele não ter deixado passar e de repreender com amor a vida de Davi, que era um grande rei que estava em pecado, né? Natan foi um homem que confrontou o rei, que soube arguir o rei, disse, olha, tu és este homem. E eu fico mais admirada ainda quando Davi se envergonha e diz, nossa, eu sou o pior de todos de fato. Quando ele ouve aquela repreensão e não justifica os seus erros. Aquele que te repreende provavelmente não estará interessado em entender essas coisas, que você assuma a sua própria culpa. Essas razões serão vistas como desculpas até que você assuma as consequências pelo seu pecado. Pecado não é para ser guardado, presta bem atenção nisso. E quando eu falo em pecado, não estou falando necessariamente apenas em adultério, em matar, em roubar. Você saber o que tem que fazer e não faz, e omitir, nisso estás pecando. Não é isso que a Bíblia diz? É. Por isso que é uma ótima hora a gente se encontrar aqui na Tarde das Mulheres. Só para pensar, talvez você tenha passado o seu ano todo desperdiçado. Você diz que tem o Senhor, mas você não serviu ao Senhor, você deixou de congregar, você ficou olhando o erro dos outros, você desperdiçou o seu tempo. Agora, pode ser que Deus esteja me usando para lhe repreender com amor, dizendo, querida, retorne. Não é assim que funciona. Volte ao primeiro amor, confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus erros, aprenda a ouvir a repreensão sem justificar, porque talvez você diga assim, mas eu saí porque o pastor não foi me visitar, ninguém ligou para mim. Não, chega de justificar, um erro não justifica o outro. E a mulherada é craque nisso. Você prestará conta da sua vida a Deus, assim como eu. Então você não precisa continuar se justificando. Assuma o seu erro, peça perdão a Deus e muda de vida. Afinal de contas, começamos o estudo hoje dizendo que Deus faz nova todas as coisas. E um dos versículos da Bíblia também diz assim, que Deus lança nas profundezas do mal nosso tempo de ignorância, os nossos pecados e nunca mais se lembra. Obviamente que Deus se lembra porque Ele não sofre de amnésia. Mas quando o texto fala não se lembra, é assim, não traz para o coração. E a gente precisa aprender com esse Deus maravilhoso. Essas questões de resolver os conflitos, porque tem muita mulher amarga, adoecida, com comportamentos maus, porque fica pensando e colocando atitudes muitas vezes que até de fato aconteceram, mas eu queria dizer para você que tudo isso não vale a pena. Você deve dar continuidade à sua vida com Cristo com o coração agradecido. Se alguém fez algo contra você, olha o primeiro versículo-chave de hoje. Vai até o teu irmão sozinha e resolve. Não fica aí, o outro às vezes nem sabe que você nem percebeu que lhe ofendeu. E você está aí amargurada, carregando isso o ano todo e sem glorificar a Deus. Então, dica para você. Vai até ele. Minha irmã, queria conversar com você. Você pode vir aqui tomar um chazinho na minha casa? E aí você fala. Olha, naquele dia tal, eu fiquei bastante triste porque você falou isso e isso, ou porque você fez isso e isso. Isso é bíblico. Talvez você vai ouvir da boca do outro, e normalmente é, meu Deus, eu nem vi esse dia, eu não percebi esse dia. Ou então, eu fiz isso, mas não foi essa a minha intenção. E pronto, minha irmã, acabou, não fica carregando aquilo não. Segue vida que tem mais coisas para fazer, né? Vamos lá, vamos ver mais atitudes ou reações que não são bíblicas, que eu e você precisa aprender primeiro o que é que a gente não faz, para depois a gente aprender o que faz, né? O que é que a Bíblia diz. Recorrer a um ato instintivo de vingança. Tem mulheres que são malignas e vingativas. A vingança pertence ao Senhor. E eu queria deixar aqui para vocês, assim, de uma forma bem prática, algumas das reações de retaliação, é esse o nome, viu? É forte, mas é esse o nome. Mais comum quando se é repreendido e quando você, que é mulher, recorre a um ato de vingança. Quer ver que você vai se identificar em algum? Primeira coisa, você faz cara feia, cara de nojinho. Você não consegue manter e nem ficar do mesmo jeito com aquela pessoa. Segundo, você dá um tratamento de silêncio ao seu repreensor. Tipo assim, você até ouve,
mas é como se aquela pessoa tivesse morrido. A partir dali, ó, relações cortadas. Não é assim? Corta aqui, você não é mais minha amiga. Quando a gente era criança, a gente lá na minha cidade, Campo Formoso, fazia assim. É meninice, não precisa dar esse tratamento de silêncio. Deixa de ser amiga, deixa de caminhar junto, deixa de conversar sobre suas coisas. Trate, resolva e não dê esse tipo de tratamento ou de vingança, né? Outra característica, lembrar aquele que lhe repreendeu que ele também não é perfeito. Quem é você para vir falar comigo? Ouça o seu problema. Agradeça a Deus por a vida daquele que está lhe falando em amor. Obviamente aqui eu estou querendo crer que você é uma mulher espiritual e que você que vai, como diz o texto, arguir o seu irmão, você vai com a única motivação de ganhá-lo e trazê-lo de volta para Cristo. É essa a motivação correta. E não ficar expondo ninguém, ou ficar de conversinha com os outros, ou ficar de beiço, ou ficar em silêncio, ou deixar de falar, ou deixar de congregar, ou deixar de tanta coisa, ou ficar fofocando daquele assunto que não tem nada a ver com as outras pessoas, né? Outra reação, né, de retaliação, que é muito comum entre a mulherada, transferir a culpa, culpar a outra pessoa por gerar a reação pecaminosa em você. Aí você se faz de vítima. Não é bem assim? Eu acho que à medida que eu estou falando aqui, você consegue se lembrar de algumas questões ou situações que já foram ocorridas, né? Ou então você tem outra reação, estourar. Sabe o que é estourar? Gritar, berrar, bater o pé, ficar, ó, você me paga, deixa ela. Quem ela pensa que é? Chegou agora, eu tenho tantos anos de igreja. Pois então, eu já deveria ser mestra do bem e não ficar ainda fazendo essas fiasqueiras espirituais. Ó, minha querida, ouça com o coração. Entenda como que Deus tratando da sua vida. Pessoas que nos amam, elas querem nos ver crescer. E às vezes são coisas assim, minha irmã, olha, você é uma pessoa difícil, você precisa de auxílio, você precisa falar menos, ou então você precisa falar mais. Ou você não precisa nem diminuir nem aumentar a fala, mas você precisa aprender a forma como fala. Enfim, eu não sei, mas você sabe que tipo de mulher você é. Uma outra forma e reação de retaliação é ameaçar. Tem mulheres que são terríveis, não é verdade? Você ameaça a outra, você chantageia a outra para que você consiga, por meio, muitas vezes, da forma como você reage assim, não é? Ameaçando, você intimidar a outra pessoa ou até mesmo amedrontar. Às vezes você se prevalece por saber que aquela irmãzinha tem uma personalidade mais quieta, né? Mais silenciosa. Muito cuidado. Ao invés de você resolver, você está criando um outro problema, porque Deus está vendo todas as coisas. Então, aqui são algumas reações bem práticas que eu coloquei aqui de retaliação mais comuns, quando normalmente a pessoa que é repreendida recorre ao instinto de vingança. Você vê aquele sorrisinho sem graça assim, né? É igual Covid. E quem caminha junto percebe que a pessoa está diferente. E às vezes você fica perguntando, mas meu Deus, o que foi que eu fiz? E fica tentando, puxando na memória, e você não vê nenhum tipo de acusação para que aquela pessoa se comportasse com aquele tipo de reação. E muitas vezes o que eu estou falando tem muito a ver com sentimentos como inveja, ciúme, vingança, vanglória. Ai, eu estou assim com ela, sabe por quê? Porque olha aí, ó, tudo que faz, as pessoas ouvem, as pessoas respondem. O que é isso? Ela só cuida das pessoas novas que chegam. O que é isso se você já estava? Não era para você ser mais uma das que cuida dos novos que chegam? Para ajudar? Ao invés de você estar criticando, que bom que tem alguém que faz isso, e como vai ser maravilhoso se você caminhar junto. Pare de blindar o seu coração, para que você não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém, e nem viva amargurada, porque não vale a pena. Aí você, presta bem atenção, briga, fica com raiva, não fala, ou tudo isso que eu já falei até agora, morreu. A outra também morreu. Quando chegar no céu vão ser vizinhas. Adiantou? Não, querida.
Resolva as suas questões, resolva os seus conflitos, procure se conhecer mais. Tome como palavra de Deus isso aqui que está sendo assim colocado para você de forma gratuita. Às vezes você precisa pagar tão caro por aconselhamentos que nem são bíblicos, né? Para tentar resolver os conflitos. Deus está te dando assim, ó, pela graça, de graça. Aprenda, treine o seu ouvido para ouvir a voz de Deus quando Ele levanta pessoas e que você se torne uma pessoa ensinável. Então até aqui eu deixei para vocês algumas reações não bíblicas de quando eu e você é confrontada, certo? Agora eu queria deixar para você, já caminhando aqui um pouquinho para o fim, reações que são justas, né? Reações que eu e você precisa dizer assim, opa, agora sim, é assim que eu vou caminhar de agora em diante. Em primeiro lugar, a mulher sábia não somente se afasta do pecado pela qual está sendo repreendida, mas também se volta favoravelmente para aquele que a repreendeu, para aquela que a repreendeu, né? Ou seja, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha que maravilha, Provérbios capítulo 1, versículo 23. Como é maravilhoso a gente ter pessoas que se preocupam conosco, que querem nos ver com um comportamento melhor, que querem crescer junto conosco, rumo aos pés de Cristo. Como é maravilhoso nós sermos amigas de mulheres que nos levam para mais perto de Jesus. Você não deve desejar apenas ter uma pessoa assim, você deve desejar chegar a esse patamar, ser mestra do bem, ser um vaso de bênção na vida das outras mulheres. O ano está findando e você precisa pedir ao Senhor que mude a sua vida, que transforme o seu viver para que você seja uma mulher assim, grata, quando tiver alguém que em amor vai colocar para você a repreensão bíblica que Deus mesmo coloca. Feridas, ou leais são as feridas feitas por aquele que ama. Se tem alguém assim na sua vida, você deveria presentear com o melhor de todos os presentes. Não dá qualquer tipo de presente, não. Gastar um dinheiro bom para dar um presente bom para aquela mulher que tem se tornado assim na sua vida, ou se é um líder espiritual seu, ou um familiar, enfim, uma pessoa bíblica que tem sido usada por Deus para que você cresça e que você se pareça cada vez mais com Cristo Jesus. A segunda reação bíblica, quando se trata de repreensão, é que você seja uma mulher que ouve e pensa cuidadosamente quando a repreensão chega. Ou seja, uma mulher ensinável. Meninas, como é difícil a gente lidar com mulheres que não são ensináveis. Inclusive, tem ovelhas que são impastoreáveis. É por isso que muitos pastores têm dificuldade, inclusive até com algumas SAFs, porque tem mulheres que são terríveis. Elas estão ali, mas elas são impastoreáveis. Normalmente são aquelas que não sabem ouvir. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que aguarda a repreensão, esse será honrado. Você é uma mulher que sabe ouvir? Sei, Cíntia, eu ouço e faço de conta, entra aqui e sai por aqui. Não. Ouça com o coração. Guarde no seu coração. Não só ouça, pense. Você pensa e diz assim, puxa, fulano tinha razão. Ouça o seu esposo. Ouça a sua mãe, ouça o seu pai. Ouça as pessoas que lhe amam, você vai ser outra pessoa, eu não tenho dúvida. Aprenda a ouvir, não somente ouvir, mas a pensar cuidadosamente de que aquela pessoa está sendo usada por Deus para tratar da sua vida. Outra reação bíblica encontra-se em Provérbios capítulo 15, 31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Você já parou para pensar que tudo está interligado aqui com o ouvir? Que Deus nos deu, vou até fazer assim com o meu cabelinho, 2 ouvidos e uma boquinha. Fala menos, peca menos. Ouve mais, que você também vai pecar menos. Não é só ouvir por ouvir, é escutar com a alma, com o coração. E ter a coragem de dizer, meu querido ou minha querida, me perdoe, de fato eu errei.
eu preciso de mudança, me perdoe. Isso não tira pedaço de ninguém. Crentes arrogantes, que não sabem pedir perdão, que não sabem ouvir, porque tudo começa daí, são crentes adoecidos e nós temos muitos deles. Precisamos ser cristãs saudáveis, que sabem reconhecer o erro. Todas nós vamos errar. Eu vou errar. O problema não é errar, mas é continuar errando, passar os mesmos dias, os mesmos meses, as mesmas semanas, o mesmo ano, errando nas mesmas coisas. É inadmissível, porque nós temos sido instruídas com a palavra de Deus. A Bíblia diz, o meu povo tem errado porque lhe falta o conhecimento, ou tem sido destruído, né? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é o nosso caso, nós temos tido banquetes espirituais da palavra de Deus, mas não adianta nada você simplesmente ouvir e não escutar com seu coração. O meu desejo sincero é que as tardes preparadas, né, com muito amor, carinho, na dependência do Senhor, tempos, horas e horas gastadas durante todo esse ano não tenha sido em vão, mas que traga amadurecimento para a sua vida, mas que traga edificação para a sua vida. Que eu possa olhar e dizer assim, valeu a pena, porque mulheres foram transformadas pela pessoa bendita de Cristo Jesus, não por mim. Quem sou eu? Não sou ninguém, apenas uma serva e nada mais. Para que não haja falta de crescimento espiritual na sua vida, querida. E aí talvez você diga, Cíntia, eu concordo com tudo que você está falando. Mas eu tenho essa dificuldade, eu não sei ouvir. Então eu queria saber como é que eu posso melhorar o meu ouvir. Vou te dizer, Tarde das Mulheres traz o completo, né? Como que você pode melhorar o seu ouvir? Primeiro, agradeça a Deus. A sua primeira reação deve ser reconhecer que você está diante ou da soberania de Deus, dando graças a Ele. A primeira coisa é você ter gratidão, contentamento e pensar assim, Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é um Deus soberano, Ele não falha. Por que que isso está acontecendo comigo? Tem um propósito maior. Quando você reconhece a soberania de Deus, tudo fica mais fácil para você compreender. Então essa é a primeira forma de você melhorar o seu ouvir. Agradeça a Deus e reconheça a soberania dele. A gente não canta? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Eu, uma mulher tão pequena, e Deus se importa comigo nos mínimos detalhes. Comece a ver a sua vida assim. Deus cuida dos mínimos detalhes da minha vida e da sua vida também. Então, essa é a primeira forma de você melhorar o seu ouvir. Segundo, pergunte a si mesma, o que o meu repreensor, minha repreensora está realmente me dizendo? Não desconsidere. Pare para pensar na possibilidade, ainda que distante, remota, longínqua, de que você pode de fato estar errado. Terceiro, agradeça àquele que lhe repreendeu. Tenha essa coragem, isso é ser forte, isso é ser uma mulher humilde, não é? Agradecer àquele que está te repreendendo pela própria repreensão, pelo menos pela sua disposição de pensar em você e se preocupar com você. Claro, queridas, se for coisas fúteis, se for pessoas que estão falando sem nenhum tipo de como é que diz, de propriedade, é diferente, mas nós estamos tratando aqui de pessoas, nesse caso aqui, que se importam com você, que quer ver o seu crescimento, que quer ver você mais perto de Cristo. Isso pode acontecer não apenas entre as melhores amigas, mas às vezes é de uma pessoa mais simples, uma pessoa que quer lhe ver crescendo. E a SAF é um meio maravilhoso para isso. Ao invés de você fugir quando tiver conflito lá dentro, você deve sim ser uma solucionadora.
Não adianta você simplesmente pedir para sair, eu não quero mais, porque aqui, olha, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, é o lugar da mulher presbiteriana. Se você é mulher presbiteriana, aqui é o seu lugar. Aprenda a conviver com as pessoas, Deus vai usar e tratar da sua vida aqui no nosso meio e você vai ser uma bênção, esse é o nosso lema, ser tu uma bênção, assim como cada uma das demais, seja um suporte para as demais. Aprenda a ouvir e ver se de fato não é você que está errado. E se não for, continue firme ajudando aquelas que ainda estão com um tipo de passo, digamos assim, espiritual menor do que o seu. Pergunte também a si mesma, o que será que Deus está querendo me ensinar através dessa fala dessa pessoa? Como melhorar o seu ouvir? Se a repreensão de fato for correta e legítima, dê os passos para corrigir o problema. E não fique, como eu falei já antes aqui, já citei pelo menos 6 tipos de reações não bíblicas, se justificando, ou ficando em silêncio, ou ficando de cara feia, emburrada, ou saindo do grupo, saindo da igreja, saindo. Isso é rebeldia. Isso não é bíblico. Isso é rebeldia. E não adianta sair dali, ir para outra igreja, ir para outra SAF, para onde quer que seja, porque você sai e muitas vezes você carrega o problema, porque às vezes você mesmo é o problema. Então não adianta querer fugir, porque quando a gente foge, eu vou fugir, vou viajar, vou sair, vou me mudar. Quando você chega lá, que abre a mala, o problema está dentro. Então não é assim que se resolve. Seja uma mulher madura. Se você pecou contra alguém, de fato, busque o perdão. Reconheça, conforme eu falei há pouco. São dicas de como você pode melhorar o seu ouvir. A Tarde das Mulheres traz esses requisitos bíblicos para você. E quando percebemos que pecamos contra alguém, como é que devemos acertar as coisas? Ou como é que eu devo fazer isso? Primeiro, admita que você errou. Segundo, identifique especificamente o seu pecado com o nome bíblico. Tipo assim, foi a questão da inveja, minha irmã, eu queria te procurar porque por um bom tempo eu fiquei com inveja de você. Dê nome ao pecado. Aprenda isso. Minha irmã, me perdoe. Às vezes, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente não explica e que não entende. Você muitas vezes orou por aquela pessoa, ajudou a procurar trabalho, conseguiu até marido para aquela pessoa, ensinou as funções, o que deveria fazer, como funciona. De repente, do nada, não aconteceu nada, você fica puxando na cabeça, não aconteceu nada, a pessoa está diferente com você, de cara amarrada para você, não conversa mais com você, foge de você e você pode ter certeza que quando essas reações acontecem, está na hora de você ir até a pessoa e dizer, minha irmã, o que é que está acontecendo? Você não é assim, porque já foi certamente contaminada por Satanás, muitas vezes com pensamentos que não vêm de Deus, porque o nosso maior campo de batalha, pensa nisso, é a nossa mente. Mulher querida, não ache. Nosso maior campo de batalha é a nossa mente. E a mulherada tem uma mente fértil para o pecado. Então, muito cuidado, não inicie o ano da mesma forma. Busque ao Senhor Jesus, porque Ele nos dá condições bíblicas para sermos diferentes. Reconheça, inclusive, o mal que a sua ofensa causou. Muitas vezes você vai precisar aprender com a falta de confiança. Confiança adquirida. Faça de tudo para ninguém perder a confiança na sua pessoa, porque depois que perde é bem complicado, não é assim. Tem consequências e você deve... eu agora ignorei, queria, andava, agora eu... Não, está apenas colhendo o fruto da sua ação ou reação. Se você reagiu biblicamente, você vai colher biblicamente, não é isso? Então você precisa prestar bastante atenção e reconhecer o mal que a sua ofensa causou. E se precisar parar, pensar um tempo e aguardar no Senhor, ore. Pode ser que aquela amizade ainda retorne. E se não retornar, tenha plena convicção de que muitas vezes os nossos atos nos trazem consequências grandes. A gente perde grandes amizades muitas vezes por imaturidade, por inveja, por ciúme, por disse-me-disse, por pensamentos malignos que não provêm do Senhor e que muitas vezes você dá vazão. Cuide da sua mente. Identifique também um comportamento bíblico alternativo para demonstrar arrependimento. E não esqueça, por último, peça perdão. O perdão é uma consequência de um reconhecimento de um erro. Não, mas eu já estou aqui, não preciso... Não, verbalize o perdão. E quando alguém verbalizar um perdão, meu irmão, me perdoe. Você também verbalize dizendo, eu te perdoo. Vamos orar juntas, vamos passar isso
para os pés de Jesus através dessa oração, vamos nos ajudar e vamos continuar a nossa caminhada. Viu que maravilha de preceitos bíblicos que Deus deixa para nós, para não termos reações junto aos conflitos que não glorificam o nome dele? Aprendeu? Tomou nota? As meninas nos ajudarem no chat? Então, o meu desejo sincero é que Deus em Cristo nos ajude para que nós possamos findar esse ano sem amargura, sem mágoa, sem ressentimentos. Coloque tudo diante da cruz de Cristo. Se você tem mágoa contra alguém, procure essa pessoa. Ainda este ano, você não precisa deixar para o ano que vem, afinal de contas, a gente não sabe se a gente chega lá. A nossa vida é curta. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ore mais, coloque diante do Senhor, fale com Ele, porque Deus é poderoso para transformar muitas vezes sentimentos pecaminosos em perdão, em arrependimento, em uma nova vida com Cristo e com seu irmão. Nós precisamos aprender a caminhar juntos em santidade de vida para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Afinal de contas, em um dos textos bíblicos nos diz que quando há comunhão, ali opera a bênção do Senhor. Uma igreja dividida, pecados no coração, pensamentos pecaminosos, dando margem ao próprio Satanás sobre pessoas e situações que muitas vezes nem aconteceu. Muito cuidado, minha irmã. Muito cuidado, porque o nosso arqui-inimigo não dorme, não cansa. Nós cristãos aqui muitas vezes estamos mortos e cansados. Ele vai fazer de tudo para roubar a paz, para tirar aquela amizade bonita, para que você continue servindo ao Senhor com alegria. Então eu queria incentivar você e não desanimar você se acontecer, e eu não tenho dúvida de que aconteceram muitas coisas esse ano que machucou o seu coração. Coloque todas elas diante da cruz de Cristo e peça a Ele um ano novo, repleto das bênçãos dEle, da presença maravilhosa dEle, para a glória do próprio nome dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. E agora, para encerrar...